claramente de alguns projetos que iniciaram no quinquênio passado, mas que tiveram conclusão neste início do mandato, estiveram incorporados neste plano dos 100 dias. É preciso lembrar e relembrar ao povo moçambicano que no início do ano, foi aprovado um instrumento pelo governo, que é o plano de 100 dias, que tivemos a oportunidade de fazer o afloramento do mesmo em sede deste programa. E em resposta a isso, terminado, não é, este prazo de funcionamento, este prazo pelo qual este plano foi concebido, é normal que o chefe do Estado apareça a fazer o balanço com o povo, a fazer o balanço que durante os 100 dias, naquele instrumento que nós aprovamos, fizemos isto e aquilo. E de facto não conheço nenhum governo a nível do mundo que consegue terminar todos os seus planos dentro do quinquênio. Muitas das vezes, esses programas que são iniciados devem ter a sua continuidade. E a sua continuidade não é feita de forma dispersa, aleatória, não! Consta destes instrumentos e estas coisas todas que foram faladas pelo chefe de Estado constam do plano de 100 dias. É de salutar que este país é de Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico. Esta questão dos empregos que o chefe do Estado mencionou, que alguns dos meus colegas aqui no painel questionam, e eu acho que é uma aberração total da parte deles, na medida em que não podem olhar só o governo como a entidade que deve proporcionar mais empregos. Estamos aqui em sede de uma televisão privada, não é? Não é o governo que contratou os jornalistas que estão aqui, o pessoal de apoio que está aqui, é esta entidade. Então é preciso, não é, olhar para as coisas numa dimensão maior. Hein? Estes empregos que o chefe do Estado anunciou, de facto, foram criados e nós vimos no relatório do CTA, não é, que estão preocupados com o fortalecimento da sua ação e uma das questões para cumprir isto era a contratação de mão de obra técnico-profissional. E isto aconteceu. Estas estatísticas não podem pairar pelo ar. Estas estatísticas são aproveitadas pelo governo porque estamos numa sociedade integrada, não é? Onde os empregos, o maior empregador neste momento é o Estado, mas devia até ser o inverso, ser o setor privado, não é? A ser o maior empregador, é assim como acontece em todo o mundo. E o presidente veio trazer aquilo que era a radiografia deste país. Não, eu penso que os colegas foram muito infelizes, olharam para aquilo que podia ser uma vantagem que podiam ter em relação às questões partidárias, quiseram partidarizar e qualquerizar aquilo que foi o informe do chefe de Estado, mas o informe do chefe de Estado traz-nos informação bastante que provavelmente estes questionamentos acabam caindo por não tendo consistência, porque até um adolescente consegue ver de que há uma manobra dilatória para tentar esvaziar aquilo que foi a prestação do chefe de Estado. Há que encorajar o chefe de Estado a comunicar-se permanentemente com o seu povo. Olha, quando o chefe de Estado fala sobre, por exemplo, o diálogo que está tendo, por exemplo, com a Arnam, com a liderança da Arnam, é de salutar, aconteceu. E nós todos vimos. E uma das manifestações até desta situação é o fato de agora, por exemplo, o líder da Arnam, que é o líder do maior partido da oposição, ter um estatuto próprio reconhecido. Olha, desculpa lá. Apesar desta situação, apesar desta situação, ter alguém 2014, mas teve a sua
materialização Muito bem, legal exato. durante Já posso passar, deixa só ele terminar o filme. Deixa vai só. terminar Vai o terminar já. raciocínio dele. Terminando, fora. Porque ele quer queimar tempo. Nós não podemos admitir isso. Já, acho que já vai terminar. Sim, Muito bem. sim, sim. Fole, Nós temos que termina. arranjar o cronômetro aqui. Tá bem. Nós estamos aqui para ouvir um evangelista a pregar no muito deserto, Muito que bem, está a Moçada. fazer barulho por causa de Mesmo com a coisas. situação do Acredito que o Fole esteja a terminar. Mesmo com Já. as restrições que nós estamos a ter, estamos a ver o metical a fortalecer-se em relação Muito a bem. outras moedas da região, Exato. principalmente na comparação com o RAND. Então, eu penso que os colegas, Exato. em vez de olharem os aspectos negativos, é preciso que, de facto, olhem esses aspectos negativos, mas valorizem Muito bem. aquilo que de positivo o chefe de Estado tentou prestar ao seu povo. Exato. Então, isto é Já que volta a interessa. se for. Todos nós devemos participar na construção deste país. desculpa lá. Exato. Não vamos Nós- valorizar nós- apenas Muito os bem. aspectos Já negativos. volta a se for. Os Exato. aspectos negativos Sim, sim. todos nós não nos constroem, não constroem um Xanga, não constroem um Sabe Pelé. o que está Muito bem. acontecendo Exato. aqui? Mochanga, Sim. mas antes de eu Não, acredito que não. Fole terminou o fio de pensamento. Não. O que é que eu perceber? Eu quero Exato. rebater uma questão. fui totalmente A questão interrompido do pelo DDR, Exato. a última comunicação que o presidente Nilson disse até o fim do primeiro trimestre. O primeiro trimestre foi dia 31 de março. Por que não houve DDR? O Nilson não veio dizer nada. E manda os seus sequazes, pessoas desqualificadas, andar a exigir que a Renamo tem que se desarmar na comunicação social. Muxanga, Desculpa, este no é o início momento. nos Com licença. meados, nos meados deste mês, Não. o líder da Renamo Não. foi recebido em audiência. Não é, a questão nossa não é pelo audiência. chefe de Com Estado. licença. O senhor sabe o que foi tratado a neste questão acordo? não é audiência. Sabe o que foi A tratado neste questão acordo? é o DDR. Então, O que tem que se dizer ao povo moçambicano é que o DDR não está a decorrer por causa disto. Está a ver? A preocupação, com licença, as preocupações das pessoas estão no mato. Essa era do mato, eram em suas casas. A preocupação das famílias é receber os seus Está a maridos. ser porta-voz do Sufo Mamad agora? A preocupação que o Sufo Mamad tem Está a ser o é porta-voz. ver o DDR. Por que o Nilson não explica às pessoas O senhor que o Sufo Mamad compromisso, fez uma comunicação que ele à assumiu nação. no dia Não 31, foi desculpa, ontem. desculpa, E não no colocou dia, essas questões no Ok. dia que o Xanga está 31, a Ok, colocar. com licença. Muito bem. Espera, Ok. não, deixa eu Sim. falar. Macro, Deixa eu Fole, falar. Fole, Deixa eu falar. Fole, deixa só. Olha, Deixa só. Olha, quando não estava aqui, o debate depois. Muito bem. O Fole não vai falar aqui 20 minutos. Não Muito está na bem, tá televisão. bem, muito bem. Vamos fazer. Não Muito vai bem. na televisão, nem Alô, bem que faz muito isso. bem, dê-me aqui. Deixa-me falar. Dê-me aqui para eu Deixa-me colocar um rematar bocadinho. o que ele está a dizer Muito bem. de propaganda É assim. gratuita Não e é barata. Coloquem o microfone do Muxanga e do Fole. Quem manda aqui sou eu e eu vou falar. Ok? Não Muito pode, bem. É não assim. pode haver, Muito não bem. pode haver coisas aqui É dos, assim. dos residentes de Maracuene contra os outros. Já Não. colocaram o Muxanga? Já cortaram o Não Muxanga? pode haver isso. Já colocaram Eu o tenho Muxanga? capacidade de falar até Exato. entrar no estúdio, sem depender do microfone. Muito bem, exato. Creio Creio que Fole terminou o fio de pensamento. Vou deixar o Muxanga terminar o fio de pensamento dele e depois o programa vai fluir naturalmente. Depois vem o Pelé. Exatamente. É normal Sim, que sim, vocês assim, tenham um com licença, bocadinho é deste assim. empurra, mas vamos manter um bocadinho o ambiente saudável O também. ambiente Exato. saudável tem que ser mantido Exato. com uma moderação. Agora já pode ativar novamente os Tem que ser microfones. mantido com uma moderação à altura. Não se pode criar facilidade a uns e prejudicar Já os outros. ultrapassamos esse assunto. Não está Muxanga. ultrapassado isso. E ele tem que aprender isso. Não pode trazer coisas que ele não sabe. O presidente da República, há gravações que vocês têm aqui, onde diz até 31 de março o DDR vai começar. Não começou o DDR. Cabe a ele, na qualidade de alto Mas ele também magistrado. apelou Não, ontem para com que licença. houve um dinamismo, Não é houvesse isso. um dinamismo O povo da parte, quer saber da parte é do líder porque, da com Renamo. licença, o povo quer saber é porque que o DDR não está a começar. Não é o que o presidente andou a dizer. Cabe a ele. Mas ele apelou para que Desculpa, houvesse da uma mesma- abertura um bocadinho mais ampla e uma A dinâmica abertura está lá, as diferente. pessoas estão lá, estão à espera. Ele fez reunião do Conselho de Defesa e Segurança. Não é qualquer pessoa do Conselho de Defesa e Segurança que tem que falar, é ele. Ele tem que dizer por que é que ficou todo este tempo até os rebeldes assaltarem 3 capitais distritais, é quando já declara que já não estamos a conseguir. Estava à espera
que o esgotamento da capacidade das nossas forças de defesa e segurança fosse visto até por criança de 2 anos? Muito bem, ainda não chegamos nesse ponto. O que Então, eu quero saber não, de deixa. Simo Changa é o seguinte. Sim. O Muxanga disse aqui que o Presidente da República poderia ficar sem vir dar a comunicação. Não era Mas- obrigado por causa dos Mas 100 este é um dias. procedimento de praxe que ao nível mundial nós temos. Só que ele temos saiu-se notado. mal, porque em vez de indicar o que ele fez nos 100 dias, foi buscar aquilo que ele não conseguiu fazer no mandato passado. O Presidente da República, quando falou dos 100 dias, falou de 62 ações. Não são iniciativas. Iniciativa é uma coisa, ação é outra. Iniciativa e ação são duas coisas diametralmente diferentes. O Presidente não pode vir aqui falar-nos de pensamentos. O pensamento do Presidente da República, na qualidade de chefe de governo, está no plano econômico e social. E esse plano econômico e social ainda não começou a sua execução. Onde é que foi arranjar os 48 mil empregos? As pessoas que serão empregadas são professores, enfermeiros e extensionistas. Este é o compromisso dele. Não vai assumir o que os privados podem e o que não podem fazer. Sabe, isto é problemático. O presidente Chissano tem uma dívida, mentiu para o Chibuto. Em 98, prometeu... Estamos a falar Desculpa, de 100 estou a chamar a atenção. Estou a chamar a governação. atenção. Estamos a falar de 100 dias de governação. Sim, estou a chamar a atenção. Que o presidente Chissano, em 97, Mas estamos a falar de 100 dias. Muxanga. prometeu arreias pesadas para o pessoal de Chibuto. Até hoje, quantos anos passam? 98 para 2020. 22 anos. É mentiroso. Muito bem. Então, eu não queria que o presidente Nunes também fosse tido como mentiroso 22 anos depois. Para ele não cair nesta de ser mentiroso, tem que dizer aquilo que ele sabe que vai poder fazer. Quando ele se comprometeu a cumprir as tais 62 ações, sabia que há problema de conflito em Cabo Delgado. Sabia que na zona central há Nhongo. Portanto, não pode trazer Nhongo aqui, não pode trazer o conflito de Cabo Delgado para justificar isso. A única coisa que o presidente está autorizado a usar é o Covid. Porque o Covid apareceu no meio. Agora, o resto é desculpa de mau pagador. A única coisa tangível que as pessoas viram são carteiras. Mas essas carteiras não fazem parte do plano dos 100 dias. Porque nós, na Assembleia da República, nunca aprovamos plano de 100 dias. Nós já aprovamos plano econômico-social de 1 ano. Que esperamos que ele comece, vá com ele e vá advir nos dar o seu desempenho. Vamos avaliar o seu desempenho, a sua ação, no próximo ano. O Folo colocava aqui, por exemplo, a ideia de que é possível materializar-se, não é? Iniciativas que transitaram. Então, não fazem parte dos 100 dias. Iniciativas de 100 dias são novas coisas. Nós temos o problema do amigo dele, o Calixto. Prometeu transferir o município para um novo edifício. Antes do dia. Quando este era membro da Assembleia Municipal, quantos anos passou depois de você deixar de ser membro da Assembleia Municipal? Então, este tipo de práticas. Está muito deslocado. Sabe, este tipo de práticas. Que tem problemas este tipo de práticas não são feitas as técnicas assim. de planificação, Muxanga está tendo. Deixa só o Muxanga ter. Algumas atividades vai chegar a sua vez. Foram cumpridas no quinquênio passado. Sim. E que foram vertidas no plano de 100 dias para o seu aceleramento. O plano de 100 dias é aprovado por quem? O plano de 100 dias não é aprovado pelo Agora, Parlamento. por que vamos discutir uma coisa que ninguém conhece? Foi aprovado pelo governo. Então está o onde? O governo é um órgão. Está onde? É um órgão. Está onde? Discutiste aqui neste Está programa. Você discutiu aqui. Você próprio nem sabe o que você pode dizer. Você discutiu aqui. É disso que eu estou a dizer. O Muxanga discutiu aqui o programa de 100 dias. Desculpa. Agora estão ali os túneis. Discutiu aqui o programa de 100 dias. Estão ali os túneis de desinfecção. Vai dizer que fazem parte dos 100 dias. Muito Ele bem. sabia. O Muxanga quando discutiu aqui o programa de 100 dias. dias. Que havia de haver Covid. Muito bem. Quer dizer... Mas há uma verba criada também para essa questão. Sim, agora o importante... Deixa só uns 30 segundos. É que o Muxanga está a mentir para o povo. Depois ganha a Está a oportunidade. mentir para o povo. Eu não preciso de Quem disse que o plano de 100 dias tem de ser aprovado pela Assembleia da República? Está escrito aonde?
Não. Onde é que está escrito que o plano de 100 dias tem de ser aprovado pelo Parlamento? Então quem fiscaliza? Quem disse que está? Então quem fiscaliza esse O que é um plano de 100 dias? Não. Onde quem fiscaliza? É um instrumento operacional, pontual, que o governo usa, não é? Os governos usam para quê? Para materializar. É para propaganda gratuita e barata, isso não é nada. Desta vez, desta vez valeu-se o dedo. Em sede do tribunal, em sede do Parlamento, não é? Do plano quinquenal e outros instrumentos. A autoridade de fiscalizar está dada aos deputados. O governo tem autonomia de aprovar os seus planos. Sim. E em sede desta prerrogativa, que o governo aprovou um plano de 100 dias. E vem mentir. E que o Muxanga, o Muxanga teve a oportunidade de debruçar-se sobre este programa. Aqui neste programa. Do que está escrito lá. Do que está escrito lá. Não há nada. E daquilo que está escrito. Muito bem. E daquilo que está escrito. E daquilo que está escrito naquele programa. Não falamos. O governo, através do presidente da República, corta o microfone de fone. E se o Muxanga também, se o Muxanga também estiver a falar, vão cortar o microfone de Está fone. onde? Exato. Muxanga, É assim, com já licença. cortaram o microfone de fone. É assim. Termina o seu fio de O pensamento. meu fio é o seguinte. Eu não estou a pedir um favor ao News, porque eu tenho de onde venho, tenho onde dormir, não sou como ele. Você vai se espernear, o News não vai te nomear. Muxanga, porque o News já conheceu as suas qualidades. Muxanga, vamos... Sim. Você já foi avaliado o suficiente. Muxanga, vamos olhar para... Então, para poder ter boa nomeação presidencial, não é dizer coisa que você não sabe. Muxanga, vamos Na olhar... República de Moçambique, na República de Moçambique, há 3 entidades que a Constituição prevê. É o Legislativo, que é o Parlamento, é o Executivo, que é o Governo, é o Judiciário, que são os tribunais. Quem controla as atividades do Governo é o Parlamento. Qualquer plano para ser discutido e ser fiscalizado tem que vir ao Parlamento. Eu não recebi o plano de 100 dias. Por isso que eu estava a dizer, não vale a pena o Presidente da Mas houve República... um plano de 100 dias. Não sei, não conheço porque eu não sou membro do Governo. Agora, do que... Vou passar, depois do Muxanga, vou passar a palavra aí, para... O plano econômico e social eu trouxe aqui. O orçamento você tem cópias. Traga esse plano de 100 dias, entregue-nos, se você tem também traz, para aferirmos se tudo que o Presidente andou a dizer vem lá escrito. Vai descobrir que não há nada. Muito bem. Não há nada disso. Muito não havia inaugurações lá. Segura só um bocado o seu fio de pensamento, porque eu quero perceber exatamente o que tu estavas a contrapor aqui em relação... Não está a contrapor nada, já fazer barulho. Muito bem. Mas deixe-me só passar para Augusto. Costa, eu quando vejo Folha falar... Não, vamos olhar para... Sim, dessa maneira. Eu vejo porque que o chefe do Estado errou. Vamos olhar para o Augusto, vamos olhar para o tema em questão. São este tipo de assessores que desviam o chefe do Estado, porque não faz sentido tanta mentira, mas tanta mentira, e o Folha ter coragem de vir defender essa mentira. Só para te dar alguns dados. Quer te dar alguns dados. Quer te dar os dados. Quer dar alguns dados. Em 2018, o governo tinha previsto a contratação da função pública cerca de 12 mil empregos. 2018, todo ano, 12 mil empregos. E o presidente disse ontem que em 100 dias conseguiu 48 mil empregos. Quantos moçambicanos existem? Quantos moçambicanos... Está a ficar nervoso. Eu ainda não estou. Deixa eu terminar o meu... Está nervoso. Quantos moçambicanos maiores de 18 anos temos neste país? Mas deixa eu terminar meu raciocínio. E eu quero desmistificar esta questão perante o povo que nos assiste. Que não é tarefa exclusiva do governo proporcionar empregos para os moçambicanos. Temos o setor privado. Mas por que ele então disse que deu emprego aos moçambicanos? Criou o governo é que promove
informação. Se não é da responsabilidade do governo, por que ele veio dizer que criou? Esses dados já entram Ele na não disse contabilidade. que o privado criou, ele disse Quem que o disse? governo... Quem disse? Eu tenho que terminar meu raciocínio. Só para passar a palavra aí para Augusto, para coisa. Percebo que estás... Meu querido, Leonardo, um minuto só. Yeah, E muito eu quero satisfeito com o que clarificar o esta Muxanga questão. disse. O que eu quero perceber? Você é trabalhador desta empresa. Desta televisão. Não, desculpe pela descrição. O exemplo, por exemplo, eu quero estar fora do trabalhador exemplo. desta empresa. Pensa que nas estatísticas do governo não há este reconhecimento, não há num dos bancos de dados que a tua empresa, não é, tem X trabalhadores. Pelo contrário, até quando nós entramos aqui nos vossos escritórios de recursos humanos, temos um mapa que vem Ministério, não sei o que, trabalho, não sei o que. Onde vem a descrição de todos os trabalhadores que fazem parte desta empresa. Quando as pessoas perdem emprego, já não comunicam ao Ministério do Trabalho. Aquelas que o teu tio mandou embora lá na TV+, ainda são empregados. Muxanga. Não faz isso. Muxanga, vamos aqui vilipendiar o chefe de Estado. Ninguém já vilipendiar. Em qualquer nação, em qualquer Estado, é o motor da economia. Acha é o que o motor Muxanga e o Augusto estão a fazer uma confusão aqui? Estão a fazer uma confusão. Mas deixa eu terminar Estão o a meu falar raciocínio. de uma matéria, estão a falar de uma matéria Tiveste que não tempo, entendem. vais ter o teu Me tempo. espanta até o Pelembe dizer de que é jurista e não percebe estas questões. O setor privado, Ser em qualquer jurista é ser estado, mentiroso, em né? qualquer estado, o setor privado é o motor da empregabilidade. Muito bem. E estas estatísticas são comunicadas ao governo, são vertidas. E o governo Para faz terminar, contabilidades destas estatísticas. Para terminar É o o que seu o fio de chefe de pensamento. Estado tentou trazer. Disse foram 48 mil empregos. Não disse que estes empregos... Ou confundiu 48 mil pessoas que perderam o emprego Não, nos 100 dias. e não disse que estes empregos foram absorvidos só pelo governo, só pelas instituições estatais. Pode estar essa situação que está Exatamente, exatamente. Mas também Ok, pode ter muito bem. havido 48 mil pessoas que perderam o emprego. É Que possível. ele ouviu pelo sindicato e confundiu É os números. possível. Sim, Não, 48 mil possível. pessoas perderam Não, emprego não, por causa da não, não, Covid, sim. não. Porque o turismo não está funcionando. Muxanga, sabe? Posso terminar? Aqui neste programa, nós não somos chamados a trazer dissertações Não é o JM aqui, pá. politicamente corretas para salvaguardar os Exato. nossos interesses. Ele não está no Exato. contexto central aqui. Exatamente. Deixa-nos Estamos a falar mentir também, para o pá. povo. O que eu vou dizer para terminar, e vou dizer ao povo moçambicano... Onde estão as pessoas que foram empregadas? Quem são? O presidente Quem é o patrão? apresentou uma informação oportuna, Nada. uma informação Não é que sério. satisfaz aquilo que nós, como povo, queríamos saber. Muito bem. Está contida lá O informação Petersburgo- bastante. O Petersburgo Muito bem. vai estragar a governação do Está lá News por contida mentir. informação bastante sobre aspectos que têm a ver Isso com a é para vida dizer que o social, secretário econômica do e Estado política do país. da Juventude está trabalhando. Então, Não é nada. está de parabéns o chefe do Estado, está de parabéns. É por esta razão que logo no início do programa o Muxanga, ao invés de falar daquilo que o chefe do Estado estava a dizer, estava até a tocar Muito nomes bem. de partidos Muito políticos. bem. Exato. Porque tem um vazio discursivo. Não consegue falar de forma frontal, pegando elementos em Muito bem. sede desta discussão. Sempre vai desviar-se, vai procurar alguma coisa lá atrás que aconteceu em 1950 para crucificar o governo ou Muito crucificar bem. quem Já seja. chega. O governo está a trabalhar, está a apresentar relatórios aqui positivos, apesar da situação que nós vivemos do Covid. E há planos que, em sede do programa anterior, não foram concluídos, mas foram descritos no plano de 100 dias para que fossem concluídos e foram concluídos. Muito bem. E eu acho que o governo, ou o presidente, ou o chefe do Estado, fez bem por mencionar este programa bem. Fora. para que o povo conheça. Estamos a ver a estrada Fora. que foi Muito mencionada, bem. Fora. estamos a ver o abastecimento Mas de Costa, água, Muito bem. Fora. estamos a ver Programa. cadeiras. Fora. Então, o que Muito o bem. Muxanga quer? Já vou. Sim, O que o já Muxanga vou. queria trazer aqui era a inoperatividade Muito bem, do fora. governo para poder vir dizer que o Muito governo bem. não está a fazer nada, mas está a fazer. Muito bem, E fora. todos nós vimos. Exato. Deixa eu terminar. Não, quero terminar. Não, eu consigo Costa, mesmo. Não, eu Costa. consigo. Estou a Sim, passar sim, a palavra sim. para si, para argumentar. Fol, creio que já
disse tudo o que tinha que dizer. Em relação a este ponto. Sim, vai relaxando um bocado, peça uma água aí para beber. Enquanto isso, Augusto, continue. É assim, tenho alguns dados aqui. 2016 a 2017... Mas vou pedir uma coisa. Nós, neste período, o tempo está-nos a fugir, sim, mas neste período eu vou fazer questões, mas quero ouvir contribuições, não é? Vossas, de uma forma serena e coisa. Obrigado. Exato. Eu estava a dizer, de 2016 a 2017, nunca foram criados tantos postos de trabalho. Nessa época, o INSS conseguiu registrar menos de 90 mil trabalhadores. De 2016 a 2017. Ou seja, não tínhamos Covid-19, mas o INSS só registrou todo ano 90 mil, menos de 90 mil trabalhadores. O que me admira hoje... Incluindo os de conta própria. Aliás, desculpe, do setor público e do setor privado. A Segurança Social, os dois registrou 90 mil, setor público e setor privado. Agora, em 100 dias, 3 meses, com um conflito em Cabo Delgado, problemas na Zona Centro, com o Covid-19, que paralisou tudo, dizia o deputado. As instâncias turísticas estão a fechar porque não tem ninguém. O desemprego, ou seja, a maior crise do país desde 2015 até hoje agudizou-se nesses últimos 3 meses ou 2 meses. Agora, não faz sentido, honestamente não faz sentido, nesses 100 dias ter se criado 48 mil empregos. Se nem no ano, em 2017 para 2016, 2018 para 2019, que a situação estava, não tínhamos Covid-19, não conseguimos atingir essa meta, e neste ano, que temos Covid-19, que o mundo inteiro está a fechar-se, e ainda assim, Moçambique é o único país que consegue criar 48 mil empregos. A pergunta que eu quero fazer ao meu amigo Fole, me aponta quem são essas pessoas. Fole. Não sei qual é. Queres que eu responda agora não, depois, a posterior. É a pergunta que eu te faço. O Fole vai conseguir dizer quais são as pessoas que foram. Sim, outra pergunta que quero lhe fazer. Será que ele, quando volta para casa, quando senta com o pai, com os amigos, com os vizinhos, mas será que não tem vergonha mesmo? Não tem vergonha de defender? Não. Vamos nos concentrar no... Vou pedir para que deixa eu terminar. Será que ele não tem vergonha mesmo quando chegar a sua esposa lhe olhar? Assistiu ele na televisão a mentir? Os filhos, vizinhos. É que não faz sentido, Costa. É nojento isso. Filho de bandido é bandido. É família de bandido, já mentirosos, filhos também. Mochanga, é assim. Deixa eu terminar. Então, ainda não. Eu, mais uma vez, fico triste mesmo, deixando de tudo. Eu acho que os que cercam o chefe do Estado deveriam até ter uma outra postura, porque dando parabéns a um chefe do Estado que cometeu essas gafes, seria um insulto mesmo. Eu acho que muitas das vezes nós temos que ter pessoas que nos dizem a verdade, porque dói, mas é verdade mesmo. Porque não podemos continuar a enganar os moçambicanos. Estamos em pleno século XXI, já não estamos no século XIX, XX, em que tudo era aceito. Hoje as pessoas têm acesso à informação. Temos em casa mesmo, consegues entrar no PES, no plano quinquenal do governo, e ver quais são as metas. Eu dizia ao deputado Michel, vou te dar um exemplo. No ano antepassado, eu estive em Panda. Eu vi a estrada de Panda. O deputado disse que era no ano passado, deveria ter terminado. Não é no ano passado. Deveria ter terminado no ano antepassado. Muito bem. Então, não fica bem o chefe do Estado dizer que foi algo dos 100 dias. O povo do Panda está satisfeito com a conclusão. É o que você pensa. Você não muito pensa. Satisfeito. Você não conhece o que o povo pensa. Do jeito que estás a falar, não. Na manhã de hoje eu liguei para. Até estive a falar com alguém do Panda. Da OJM. Por coincidência. É um puxa-saco igual a ele. A minha família materna é da província de Inhambane, distrito do Panda. E estive a falar com um primo lá. Estão muito satisfeitos com a conclusão daquela estrada que vem menorar o sofrimento do nosso povo. É mentira, a estrada não terminou. Que nosso o presidente Nhusi, quando foi inaugurar a estrada de Nguadjan,
disse que aquela estrada de velho que era Manchacasa. Portanto, mais uma mentira. Conhece mal a geografia do país. A estrada não terminou até quando chegar a Macuacua, é quando a estrada Quando chegar à casa do Mchanga, quando chegar à casa do Mchanga, Macuacua, é quando vai considerar a estrada terminada. Ele é que foi assumir isso, não fui Vai eu. terminar a casa do Mchanga. Não fui eu. É quando vai considerar a Quando estrada ele foi terminada. inaugurar a estrada de Moajane, saiu da estrada de Moajane, percorreu 8 quilômetros para o interior. Se calhar até Ele pediu disse, audiência nós pro chefe vamos de Estado. concluir esta Estou a estrada. pedir para a estrada terminar na minha casa. Parou em Panda, está vendo? Não- De Panda para chegar a Manjacás. Não te assombres. Na zona de ligação. Falta um pouco Muxanga, menos de 100 Muxanga, quilômetros. Muxanga, Mas a questão Muxanga, é que a estrada não está Muxanga, concluída. Muxanga, Não não te tá- é assombres. mentira A que estrada alguém vai de chegar Panda... na sua casa. Não, é Vai mentira, chegar na sua casa. É mentira estrada, que não alguém te de Panda está assombres. satisfeito. Muito bem. Não te Exato, assombres, Muxanga, Muxanga. assim, muito Vai bem. chegar A questão na que eu sua quero casa. fazer, o tempo está-nos a correr. O chefe de Estado, falamos aqui muito da Covid-19, não é? Mas lá no meio o chefe de Estado também fez menção desses 48 mil milhões de meticais para responder à crise causada pela Covid-19. Qual é a sua opinião em relação a isto? Bom, eu ainda não vi o efeito desse dinheiro, porque ainda não vi ração a ser distribuída às pessoas mais vulneráveis, ainda não vi pessoas a receberem o apoio direto. O presidente disse que havia esse dinheiro. Quando o momento chegar de haver pessoas que estão na penúria, que precisam de apoio, porque acredito que vamos chegar a isso, esse dinheiro vai ser acionado. Muito bem. Independentemente das questões que estão levantadas aqui, que o Fola acabou dizendo que parece que havia uma tentativa esforçada de ligar isto a questões político-partidárias, olhando para aquilo que o chefe de Estado focou nesta comunicação, não foi uma comunicação realística ao ponto do que o país está a vivenciar isso, porque O presidente da não República espelha a realidade dos moçambicanos, deixou de a realidade do aprofundar, país. deixou de aprofundar a questão da situação de Cabo Delgado. E esta situação de Cabo Delgado tem que apoquentar qualquer moçambicano. Foi ao longo dos 100 dias que os insurgentes assaltaram 3 capitais distritais. Rasaram todas as aldeias de Medumbe. Rasaram todas as aldeias de Quissara. Mas ele fez menção aqui Fez menção, mas que qual senso? esta situação Não aprofundou. Qual senso? Não criou grandes transtornos, quer ao nível social e econômico do país. não aprofundou. E é preciso aprofundar isto. Qual é o aprofundamento? Porque isto mexe com vidas das pessoas. Nós precisamos de solução. O presidente da República precisa de assumir publicamente que há guerra em Cabo Delgado. No lugar de tirar dinheiro e ir a lugares mercenários, que chegam lá, são 2, 3 bombas. A semelhança daquilo que fizeram os russos. Depois fugiram. Agora estão os rodesianos misturados com os sul-africanos. O batalhão Búfalo, que foi banido na África Austral, foi acionado, está em Cabo Delgado. E a criar situações. O presidente da República precisa de assumir que estamos em guerra, pedir à SADC para, de forma organizada, as forças da SADC, da União Africana, das Nações Unidas, virem nos ajudar a combater os insurgentes. Faltou isto na comunicação do presidente da República. Na comunicação do presidente da República, faltou assumir qual vai ser a estratégia que o país vai seguir para o combate ao Covid-19, tendo em conta que nós não temos equipamento, não temos especialistas. Os sul-africanos estão 10 vezes maiores que nós. Disseram que eles sentem. Cuba mandou lá 250 médicos, especialistas. No dia 1 vão começar a trabalhar. Moçambique, quem vem ajudar? Até quando a nossa capacidade interna esgotar. É quando vamos gritar. Depois de morrerem quantas pessoas? Depois de vermos uma vergonha igual aquela de Cabo Delgado que foi rasado, muitos jovens morreram. É quando já estamos a gritar, estamos a assumir que não estamos a aguentar. Eu penso que o país não pode ser dirigido desta maneira. Qual é o outro ponto, só para terminar, para eu passar a palavra? O outro ponto mais importante que eu acho que o presidente da República precisa de assumir é assumir claramente que as instituições internas sozinhas não vão conseguir fazer face ao Covid. Primeiro porque não são de confiança. Aquilo que o Fundo Monetário Internacional andou a escrever sobre o uso do dinheiro em condições normais não se faz para um país que é de confiança. Agora, quando eu vinha para aqui para o programa às 15 horas, estavam a noticiar que as organizações das Nações Unidas deverão vir para Moçambique e outros países africanos para distribuírem elas a comida ou o dinheiro diretamente às famílias.
Por quê? Porque os apoios que vão via governo não chegam às famílias que estão a sofrer. Então, desculpa, perante esta situação, o que é preciso? É preciso abrir as alas, admitir que as pessoas venham para o país e não se obriga que tudo vá ao DPCCN. Há um fator muito estranho que está a acontecer no país. O papel de DPCCN, qual é que é? Quando o secretário de Estado anda a receber esmola, depois essa esmola passa para o diretor provincial, e o diretor provincial passa para o diretor de saúde. Desculpa, eu gostei de uma coisa. O Hospital Privado de Maputo ofereceu túnel de desinfecção ao Hospital Central de Maputo. Entregou diretamente ao diretor do Hospital Central de Maputo. Nós não queremos ver aquela vergonha que anda a se fazer ali, de publicitar a pobreza das pessoas. Qual é o papel do secretário de Estado para inaugurar túnel? Muito bem, Quer dizer, usa-se a morte das pessoas para as pessoas fazerem politiquice. Vamos racionalizar o tempo. O que eu quero perceber de si acha que nesta situação que o país está a ver, a enfrentar, era possível fazer mais do que aquilo que o chefe de Estado anunciou? Como governo, era preciso fazer sim. Como é que se faz? Em função daquilo que você é capaz. É não esticar muito as metas. Você dizer coisas concretas que você pode fazer. Você pode prometer 5 coisas. Se você cumprir 3, o seu plano é positivo. Mas o Covid-19 apareceu depois daquelas metas. Quando você promete 10... O Covid-19 apareceu depois. Com licença, ele prometeu 62 ações. É por causa disso que quando já está a fazer o plano, até já está a falar de iniciativas. Porque quer tentar chegar mais ou menos a 31. Ele está a se esforçar demasiadamente. Qualquer dia de apanhar ataque cardíaco. Não precisa de fazer isso para satisfazer o Grupo Vola e satisfazer o Petersburgo. Precisa de fazer aquilo que está nos seus limites. Porque não há neste país nenhum dirigente do governo que já foi indagado a nível do parlamento. Porque o que é que fez nos primeiros 100 dias? Não há ninguém que vai chamar o presidente, nem o primeiro-ministro, para lhe perguntar o que é que fez nos primeiros 100 dias. Agora, depois disto, o que nós queremos perguntar ao governo é o balanço que faz do que ano passado. Como é que acha? Como é que foi? Até 2019. E depois aí começamos. É por causa disso que a conta geral não é de 100 em 100 dias. Senão havia de se fazer isso. Muito bem. Exato. Augusto, acha que na situação em que o país vive e está a atravessar, este informe não é o mais realista possível? Era possível fazer mais nas condições em que nós estamos? É assim, Costa. Eu acho que faltou honestidade ou sinceridade, talvez assim, do próprio chefe do Estado, porque era mais simples e mais aberto ele dizer a realidade. Não precisava... A comunicação não elencou esses fatores. Não precisava inventar, embelezar. É aquilo que nós aprendemos na igreja. A verdade dói, mas tem que ser dita. Era melhor ele ter nos dito a verdade do que começar a criar essas aberturas por 48 mil empregos. Agora, vou tentar alencar... Em relação a estes valores, para esses 48 mil milhões de meticais para responder à crise, qual é a sua... Parece que passou despercebido este valor. E as pessoas olharam mais Costa, para... É que hoje, o moçambicano, quando ouve, todos nós, né, que o Estado moçambicano vai receber um dinheiro doado, que vamos pagar depois de 10 anos, já não há credibilidade do povo valor o destino está claro. Sim, valor. Já sem dúvida, claro, mas foi entregue ao governo e já apareceu o governo a dizer que vai fechar algum déficit orçamental. Então, já está, a nossa desconfiança é maior por tudo aquilo que aconteceu no passado. O governo, ao receber valores, esses valores são mais usados para bens, para o benefício das elites, do que para o benefício da população. Por isso que a comunidade internacional tende a mandar os seus mandatários para serem eles a fazerem o uso do dinheiro, a entrega dos bens aos beneficiários. Mas há uma coisa que o chefe do Estado pecou nessa comunicação. Na semana passada houve um temporal no Congo, onde morreram 42 jovens, e o chefe do Estado
mandou uma carta de sentidas condolências ao Congo. Mas aqui em Cabo Delgado foram assassinados 50 jovens. 52 jovens. Nós não vimos o nosso chefe do Estado a mandar sentidas condolências para essas famílias. Nem na sua comunicação ontem deu a entender que houve esse acontecimento no país. Ou seja, nem o Covid-19 já fez tantos estragos como Cabo Delgado. Mas mesmo assim há uma indiferença do próprio chefe do Estado. Também sobre o DDR. Eu acho que temos que assumir, ou o chefe do Estado tem que assumir que o DDR está a falhar. Não vale a pena acusar este, acusar aquele. Está claro que o DDR é um projeto que até então está um projeto falhado. Porque já na sua assinatura era um projeto que tinha um final marcado. Mas infelizmente está-se a lastrar até hoje e continua aquilo. Não, bola para cá, bola para aqui. E o povo quer soluções. Finalizando, Augusto, então, só para eu passar para... Em suma, a comunicação do chefe do Estado não trouxe nenhum sossego ou nenhuma solução ao povo moçambicano. Vale a pena dizer para todos os moçambicanos que eu, por exemplo, senti que perdi meu tempo, eu, Augusto, perdi meu tempo em sentar à espera de ouvir uma comunicação que trouxesse alguma novidade, alguma solução. Foi uma perca de tempo ter sentado ontem ouvir Filipe Jacinto. Muito bem. Fole, em relação a estes 48 mil milhões de meticais para responder à situação da Covid-19, qual é o seu ponto? Bom, primeiro o Pelembe colocou-me uma questão que eu disse que haveria de responder. Ele queria que eu respondesse a posterior. Ainda não disse para eu responder. Mas eu também gostaria de fazer uma pergunta ao Pelembe. Pelembe, quando era pastor da Universal, depois Mundial... Fole. Nunca fui pastor da Tá Mundial. bom, Universal. O que é que pregava lá? A verdade. Por isso eu digo a verdade. Até hoje te digo a verdade. Sinto que não pregava a verdade. Não gosto de engraxar ninguém. Depois de toda a dissertação que disse... Não gosto de engraxar ninguém. Está a mostrar não que posso te enganar. De facto saiu da obra de Deus porque não falava a verdade para os seus crimes. Vamos nos concentrar. Em relação a isto, a CTA, logo no início do Covid-19, fez um estudo. Desse estudo, apresentava com preocupação o estrago financeiro que o Covid-19 podia causar às empresas. Já não tenho aqui os números, mas rondavam lá para os 15 mil milhões. E depois fez um segundo estudo que levou essa fasquia para cerca de 30 milhões. E o governo veio agora lançar este repto de que tem disponível este valor de 48 mil milhões. E isto mostra a preocupação que o nosso governo tem para o desenvolvimento deste país, apesar dos efeitos nefastos que esta situação vem causar, colocou à disposição das empresas, à disposição um fundo maior do que aquele que eles próprios... Não, deixa-me terminar. Muxanga, tens tempo para falar. Já volto. Já volto assim, estamos a entrar numa... Já volto. Dinheiro de que se fala não é para os Tá empresários. bom, vais falar. Camadas vulneráveis não é para o CTA. Eu estou a falar de navegar sentido social. Está a navegar no continente. Eu navego com Muxanga. Nós navegamos juntos. Navegamos juntos. E quando entramos para o programa social, quando entramos para o programa, até estávamos a tomar café juntos. Muito bem. Então, para dizer que o governo tem na sua atuação
a sua maior preocupação com que os empregos não se percam, não é? Porque esta situação, de facto, podia causar uma situação de despedimentos em massa e outros fatores nefastos podiam criar. Neste caso está a falar do valor alocado pelo Banco de Moçambique. Exatamente, pelo Banco de Moçambique. Mas não é isso que estamos a discutir aqui. As margens são iguais. Não são. Não, a questão que o Muxanga colocou... colocou... milhões de dólares, aqui está a falar de 48 milhões de meticais. Sim, então, em relação a esta outra questão, olha, o que eu haveria de deixar como repto é que nós já tivemos experiências de um processo de distribuição popular de dinheiro para que as pessoas pudessem alavancar as suas vidas, que é o processo dos 7 milhões. É preciso que a distribuição destes valores, o uso deste valor, seja um uso racional, que se pegue as experiências anteriores, não é? Para que, de facto, não entremos para um processo em que vamos devagar para situações de corrupção, para situações de incumprimento, para situações em que esses fundos não cheguem aos devidos beneficiários. E eu penso de que existem medidas de segurança que estão sendo criadas para que, de facto, esta situação possa lograr os seus intentos. Não me corte. Não quero cortar. O Muxanga deste 20 minutos, não, eu estive a contar. O Pelembe falou 13 minutos, eu estive a controlar. Quero lançar apenas uma questão. Sim, pode lançar. Não, termino, depois vou te fazer aqui. Então, eu penso que é um governo que caminhou nestes 100 dias com o seu povo no coração, realizando, proporcionando situações para que esta população, com a sua força, pudesse ter condições para a sua sobrevivência e melhoramento das condições de vida. Nós vimos isto do informe que o chefe de Estado apresentou. A situação de Covid em relação ao governo está a demorar a tomar certas medidas, como está sendo colocadas, eu acredito que não. O governo está muito atuante. A comissão técnica, a comissão científica tem aconselhado o governo sobre os passos que deve ser tomadas. Eu acredito que nós aqui podemos falar e especulando vários assuntos. Há medidas há informações classificadas que nós não temos acesso aqui, que o governo está a tomar exatamente para reduzir o impacto que esta situação pode criar na nossa população, na nossa economia. Então, de uma forma geral, é preciso dar confiança ao governo, dar confiança aos atores que estão neste momento a esgrimir a sua intelectualidade para buscar soluções para que, de facto, esta situação não venha arrasar a nossa vida social, até econômica. É preciso que nós, como atores políticos, falo de Muxanga, que representa a Renamo, falo do Pelembe, que representa o MDM, tenhamos também esta preocupação de não desinformar a população. Pelo contrário, apoiarmos os esforços do governo, porque esta questão de Covid não tem cores partidárias. Esta questão de Covid não podemos olhar, quanto mais pessoas atingir, representa um fracasso para o governo. Não podemos olhar. O bem maior é a vida e nós temos que lutar para que esta vida do moçambicano, e não só, mesmo aqueles que são estrangeiros que vivem neste país, possam ter uma vida íntegra e com qualidade. Já volta se for. Sim? Sim. Em relação à comunicação que o chefe de Estado fez, eu acredito que a solidariedade neste país não surgiu com o Filipe Nunes. Este país sempre apresentou a sua solidariedade desde os primórdios da luta armada de libertação. Nós merecemos solidariedade de muitos povos e também transmitimos a nossa solidariedade a outros povos. E eu acredito e não vejo aqui alguma relação com o que foi colocado em relação a Cabo Delgado, porque
as instituições estão a trabalhar. Acredito eu que o chefe do Estado terá dado comandos ao governo, terá dado comando às instituições locais, provinciais, para que de facto trabalhem com as famílias destes jovens, não é? E para minorar aquilo que é o sofrimento. Isso está sendo feito. Então, nós não podemos estar aqui para vilipendiar as instituições, vilipendiar os dirigentes desta nação. É por isso que numa das minhas intervenções colocava a questão de se o senhor Mushanga sabia, por exemplo, da conversa que o chefe do Estado teve e o líder do seu partido. E acredito que não sabia. Há informações classificadas que os dois trataram sobre a questão do DDR. Não, deixa-me terminar. Eu não estou aqui para não, deixa-me terminar. Sim, ainda bem que não está para responder. Mushanga, estou a pedir, respeite o meu tempo. Respeite o meu tempo. Nem que seja um minuto. O fórum tem mais 30 segundos, mesmo 30 segundos. Sim, mas eu também tenho o relógio, estou a controlar e não chega o tempo que os meus colegas. Eu acredito que os dois trataram de agendas que vão proporcionar um desenvolvimento acelerado do país e também trataram esta questão de DDR, porque é uma questão que envolve o Estado e envolve a própria RENAMO. E não há atores que estão melhores posicionados para tratar este assunto, senão o próprio líder da RENAMO e o chefe de Estado. Então, nós não podemos estar aqui a vilipendiar. A questão de Cabo Delgado. Há um trabalho que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer, não é? Para controlar a situação, reverter a situação, no sentido de libertar aquela zona dos jihadistas, destes terroristas, quis dizer, e isto está sendo feito. E se for a ver a questão da declaração que foi feita da reunião do Conselho de Defesa e Segurança, estão lá as informações suficientes e vem a tipicidade, vem tipificado que tipo de movimento é este. É um movimento terrorista. Isto está tipificado lá. Agora, queria que isto fosse em fevereiro. Há todo um trabalho intelectual de segurança que está sendo feito, não é? E isto determinou que se chegasse àquelas conclusões. Fixe. Mushanga, é assim, vamos saltar para um outro tempo, o tempo está-nos a fugir. Exatamente, estão a dar a indicação que só temos 5 minutos, vou ter que racionalizar o tempo aqui. É exatamente sobre a comunicação do líder da RENAMO, que ele defende esta prorrogação das medidas de emergência, ao mesmo tempo que colo com o fato do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, não é? Ter dito que os ataques que ocorrem em Cabo Delgado são perpetrados pelos terroristas. Primeiro eu queria dizer... Duas perguntas numa só. Sim. O que eu queria dizer era o seguinte. Quando um país chega a tirar um diretor nacional adjunto para desafetar um acampamento, é porque esse país tem pior crise de quadros. Significa que as pessoas estão na província, no distrito, não sabem desinfetar. Por isso, mais uma vez, o país tem que pedir especialistas de outros países para nos ajudarem a fazer face à doença, antes que seja tarde. Em relação à questão que me colocas, o presidente Ossufo Momade, o seu partido RENAMO, foram os primeiros a declarar os atacantes de Cabo Delgado como jihadistas, pessoas do exterior. O presidente Ossufo Momade, quando estava em campanha eleitoral em Cabo Delgado, foi dito em comício popular até que quem arranjou aqueles que estavam a fazer confusão em Cabo Delgado era a Frelimo, incluindo o próprio presidente Filipe Jacinto Inhosse. Por isso, depois do general Ossufo Momade passar de Mucimba da Praia, ele teve que regressar para lá. Eu tenho isso gravado. É mentira, nós não podemos fazer isso. Estou a recordar as coisas para dizer que essa questão de que aqueles não eram moçambicanos, eram pessoas que representavam qualquer grupo que não tinha origem em Moçambique. Já estava isso dito. As lideranças islâmicas também já tinham dito isso. Qual é o trabalho que a segurança fez de melhor? Era deixar que fossem mortos 52 jovens. Era deixar que fossem assaltados as capitais distritais. E que fosse queimada a escola lá de Bilibiza. É isso. Quer dizer, então,
Há coisas que quando nós estamos a falar temos que saber que estamos a falar de pessoas. Eu tenho familiares que são Cabo Delgado, tenho amigos que perderam filhos, tenho famílias amigas que têm hoje filhos nos congeladores. Não podem ser enterrados porque não sabem onde devem ser enterrados, por causa daquela situação de Cabo Delgado. Por isso eu não levo isso de ânimo leve. A ninguém exame naturaliza. Então, nós temos que assumir o que é que está a falhar e o que é que deve ser corrigido. Aí, agora, qual é o tempo? Quem sabe fazer a melhor diplomacia é aquele que evita. Devia ter sido feito isto antes de se assassinar um único moçambicano, seja ele população militar ou não. Antes que uma única parede fosse rachada com bala. Então, esta posição do Conselho Nacional de Defesa e Segurança é oportuna? É tardia. Não é oportuna, é tardia. Só que vale a pena mais tarde do que nunca. Mas é muito tardia, muito tardia. Agora, mediante esta posição, o que é que antevê que possa acontecer? O que se antevê que possa acontecer é o presidente News mandar embora os mercenários que estão em Cabo Delgado, falar bem com o presidente Thabo Mbeki para a Força Aérea Sul-Africana vir aqui formalmente, não em forma de biscate, para se juntar ao nosso exército e fazer a operação lá. Exato. Não, há uma outra coisa que perguntou sobre o comunicado do presidente Arnamo. O presidente Arnamo está a demonstrar que está preocupado com a situação e conhece as dificuldades que o povo moçambicano enfrenta. Essa é uma posição acertada neste momento. O que o presidente da Arnamo está a pedir é que temos que prorrogar, sim, as medidas que estão a ser desenvolvidas, mas temos que melhorar o relacionamento população-polícia. A polícia não pode usar a emergência para matar pessoas. A polícia tem que parar de sequestrar e assassinar membros de partidos de oposição, porque isso está acontecendo em Manica e há pessoas que foram identificadas a fazerem isso. Lamentavelmente não há onde queixar, porque o comandante-chefe está-se a manter passivo em relação a essa questão. É por causa disso que ele chama a atenção que o presidente da República tem que ser o mesmo que fala de dia e o mesmo que fala à noite. Não pode falar uma coisa de dia e à noite ele falar outra, quando está com as forças de defesa e segurança. Porque, efetivamente, aquele discurso de dizer que alguma violação dos direitos humanos não é... Um chefe de Estado não pode falar naqueles termos. Um chefe de Estado tem que mostrar bravura... Estamos a falar do Sufo Mamadi. Não. Estou a dizer o que é que o Sufo Mamadi está a chamar a atenção. Ele diz isso por quê? Por causa daquele discurso que o Presidente da República fez na tomada de posse da Comissão dos Direitos Humanos. Okay. O Presidente da República não pode justificar os atos bárbaros das Forças Armadas. Dos 5 minutos que nos deu, 4 foram para o Mchanga. A democracia constrói-se com leis. É por causa disso que há a Constituição. Dos 4 minutos que nos deu. Da mesma maneira que ele diz que ninguém tem que fazer justiça com as suas próprias mãos, ele também tem que saber que não é entidade jurídica, as Forças Armadas não são entidade judiciária. Devem capturar os inimigos e entregar a quem de direito. Augusto Pelame, sua opinião nessa... Uma questão em duas que eu coloquei aqui, olhando para o tempo também, o Mchanga falou muito, creio que não vai seguir o mesmo fio de pensamento, porque senão 4 minutos cortam aqui mesmo o programa a decorrer. Nós como MDM já vínhamos dizendo, a pedir com que houvesse no mínimo um estado de sítio, porque o nosso exército já demonstrou incapacidade em resolver aquela questão. E se for já ver, é uma questão muito misteriosa, porque eu discutia com algumas pessoas em todos os ataques que houveram em Cabo Delgado, nas localidades, nos distritos, os dirigentes nunca foram encontrados lá. Tanto em cima da praia, em Midum, como em outras localidades. Os ataques foram ataques surpresas. Mas tanto o administrador, os presidentes dos conselhos municipais e as suas famílias não estavam lá. Mas a população estava lá. Quem avisou a eles? São questionamentos que ocorrem. Mas o resumo de tudo isso é que nós não conseguimos, como país, como exército, não conseguimos resolver aquela situação. Em relação à ideia do líder colocando um estado de sítio ou estado de emergência, estaremos abertos a ter soluções externas. Eu tive um acesso a um comunicado da África do Sul, onde o presidente da África do Sul mostra insatisfação porque o governo moçambicano contratou mercenários sul-africanos
sem o conhecimento do governo da África do Sul. Ou seja, muito bem. Em relação à que país nós temos? Em relação à posição do líder, eu acho normal. sobre a prorrogação. Eu até poderia ter ido mais longe, não elogiar. Pareceu-me o comunicado, porque não é comunicação ao país, quem comunica ao país é o chefe do Estado. É um comunicado de imprensa da Renamo. Pareceu-me o comunicado da Renamo mais daquele que conhece a realidade do país do que a comunicação do chefe do Estado. Há uma coisa que faltou, que eu senti na comunicação do presidente da Renamo, sobre as mortes no centro do país. Falou mais dos esquadrões da morte, mas esqueceu-se também daquilo que Nhong está a fazer. E sabendo nós que Nhong sai da cisão dentro da Renamo, eu acho que ele também devia pronunciar-se e tentar trazer soluções quanto à pessoa do Mariano Nhong. Então, eu acho que faltou um pouco nisso. O resto foi aquilo que é a realidade do país, é aquilo que está a acontecer, é aquilo que o povo precisa. Então, pareceu-me mais a comunicação do Mato muito mais melhor do que do Filipe Jacinto Nunes. Deixa-me, falando de hoje, estou a pedir aí aos meus colegas, estou a pedir mesmo do fundo do coração, nunca vos pedi nada, não é? Para darem mais 2 minutos só. 4 minutos? O Muxanga falou 4 minutos e meio. Para o Fole aqui falar. Exato. Não é guerra, né? O coisa também falou 4 já minutos. deram 2 minutos, não posso exagerar. Pronto. Bom, primeiro dizer de que a situação de Cabo Delgado é uma situação atípica. Contudo, as nossas forças de defesa e segurança, as forças de defesa e segurança de Moçambique, tudo estão a fazer no sentido de restabelecerem a ordem e tranquilidades públicas naquelas zonas. Estamos a ver nessas últimas semanas muitas das ações destes terroristas a serem frustradas por causa da ação e da bravura das nossas Forças Armadas, que estão a fazer de tudo no teatro das operações no sentido de expurgar aquela situação que está a acontecer. É uma zona que geograficamente é complicada. Aquela do teatro das operações, temos a Tanzânia, por outro lado, temos o mar e temos esta situação que, por falarem língua semelhante àquela que é usada, por exemplo, pelos muçulmanos, acaba-se confundindo os atores, mas as forças de defesa e segurança, os serviços de informação do Estado estão de parabéns por este trabalho que estão a fazer. É difícil. Se não estivessem a fazer este trabalho, provavelmente quando eles entrassem para atacar, haveriam de se fixar lá. É uma situação que nós devemos também analisar profundamente. Por que eles nunca se fixaram? Atacam, desaparecem. É porque reconhecem de que não estão em condições de taco a taco fazer face àquilo que são as nossas forças de defesa e segurança. A guerra de guerrilha, o Muxanga pode falar muito bem disso, é muito complexa. É fácil você chegar aqui... Sabe, é muito complicado. Deixa-me falar. Não, debate onde as pessoas citam os outros. Porque tá bom. Promove-me a falar. Ele precisa Quero me cortar. Olha, experiência. Costa, a guerra de guerrilha é complicada. Você pode chegar aqui, dar 5 tiros e desaparecer. Okay. Não é uma guerra regular. Então, as nossas forças devem continuar a estar em prontidão, estão de parabéns por tudo aquilo que estão a fazer pelo povo moçambicano e que continuem a fazer este trabalho. Em relação à comunicação do líder da Renamo, é uma comunicação que nós já estamos habituados. Sempre quando aparece, fala dos esquadrões da morte, que nós nunca vimos, não sabemos o que é isso de esquadrão da morte. Isso mostra a falta de discurso. Ele aparece a falar porque, de facto, em sede do governo foi aprovado um instrumento que lhe obriga a exercer a sua magistratura política, a falar para o povo, a contribuir para o desenvolvimento deste país, a emitir declarações conciliatórias para a nação moçambicana. E aparece com um discurso fraco como este. Mas uma coisa há que levar em conta. Por exemplo, esta da prorrogação.
eu não concordo muito com o Pelembe, que diz que devemos ir ao estado de sítio. O estado de sítio é um estado, é uma ferramenta muito complexa e extrema. Primeiro porque haveria de haver restrição total de circulação de pessoas. Significa de que a economia haveria de parar na totalidade, a vida em sociedade estaria totalmente confinada com que cada cidadão estivesse... deixar as pessoas Então, morrerem. não é melhor. Olhe para outros males que isto pode causar, Pelé. Nós, quando temos um problema, temos que colocar a balança. É que já vai 4 anos, já foi. O governo não está conseguindo resolver. As soluções... Mas ok, esse estado de sítio iria para onde? Sim, Para estava a Cabo falar do Delgado. Cabo Covid. Delgado. Você sabe o que é Cabo Delgado? Você alguma vez já esteve em Cabo Delgado? Yeah. Porque uma coisa é falar, é ver Cabo Delgado na geografia, onde você com uma mão põe já estou a lá. tremer. Agora, uma coisa é conhecer Cabo Delgado. O mais importante neste processo todo, o dinheiro que o governo está a pagar os mercenários, paga as Forças Armadas, dê de comer as Forças Armadas, compra viatura para as Forças Armadas e equipa as Forças Armadas. Muito E bem. criem condições para quando alguém morrer, seja levado com dignidade para casa de suas pais, Vamos para descontar, merecer vamos um descontar o funeral tempo. digno. Vamos descontar o tempo. Folha, já Então, estou a terminar, já. portanto, eu penso que o líder da Renamo podia ter aparecido com algo diferente, com uma magistratura diferente, Muito bem. como o pai da oposição. E não me espanta aqui o fato do Pelembe ter parabenizado o líder da Renamo. Na verdade, os dois fazem parte do mesmo cordão umbilical. Muito bem. Estão a defender, é uma espécie de pai e filho, não é? Muito bem, Então, exato. não podia estar contra o seu a pai. presença dos meus convidados. Hoje o debate iniciou um bocadinho tenso aqui entre o Muxanga e Fol. Agradecer também a audiência aí, caro torcedor em casa. Pretendi abrir as linhas para ouvir a vossa opinião em relação a esta comunicação que o chefe de Estado fez ontem. Acredito que na quinta-feira as linhas estarão abertas para ter a contribuição do caro torcedor. Até lá, fique bem, obrigado pela atenção dispensada, perdoem-nos pelos nossos erros. Estamos juntos.